Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma edição do MemóriaCast, um programa criado pela Divisão de Pesquisa e Produção da Fundação Pro Memória de São Carlos e que traz a cada mês um convidado, um especialista ou mais de um para tratar sobre temas interessantes da história, memória, patrimônio, sociedade e cultura. Meu nome é Leila Massarão, eu sou historiadora da Fundação Pro Memória de São Carlos, eu sou uma mulher gorda, branca, tenho cabelo loiro, hoje ele está preso num rabo de cavalo, eu estou usando um headphone preto. Meus óculos têm armação cinza com detalhe em laranja, e eu estou usando uma camiseta com uma camuflagem em tons de verde. Atrás de mim tem um armário e uma impressora. No armário tem alguns livros expostos. Pessoal, muito importante, curtam o nosso canal, compartilhem nossos vídeos, aciona o sininho para saber quando nossas novas publicações vão começar. E também compartilhem com os seus amigos os nossos canais. Quem tiver interesse, nós também estamos nas outras redes sociais. No caso, a gente tem perfil no Facebook, no Instagram e no TikTok. Vocês podem nos procurar por lá, vocês vão ser muito bem-vindos, certo? Vamos aos cumprimentos do dia. Primeiro, um abraço aos ouvintes da WRB, a equipe da rádio e aos parceiros do Grupo Comunicação e Pesquisa, que são nossos parceiros em iniciativas digitais. Abraço também para os nossos seguidores das redes sociais, em especial os novos seguidores que chegaram ao nosso canal do YouTube e do Facebook. Sejam muito bem-vindos, espero que vocês apreciem o nosso trabalho. Agradecer o apoio e a participação dos nossos colegas da Fundação Pro Memória, que sempre colaboram com essa transmissão e participam dessa transmissão, e para os seguidores tradicionais que estão aqui a cada edição, desde a época lá do Palestras da Fundação Pro Memória de São Carlos, nós agradecemos. Bem, o MemóriaCast de hoje irá ao ar na WRB Sessão Podcasts, no dia 27 de abril, domingo, às 21 horas na WRB, tá? Lembrando que todas as nossas edições do Palestras e do MemóriaCast ficam disponíveis na seção Podcasts da WRB, né? Além de ficar disponíveis no canal da Fundação Pro Memória no YouTube. Bem, começando com o assunto de hoje, nós vamos falar de mais uma publicação da Fundação Pro Memória, que vai ser lançada nos próximos dias, quando essa edição for ao ar, que hoje ela está excepcionalmente sendo gravada, quando ela for ao ar, faltará 2 dias para o lançamento desse material, né? Ele foi fruto de uma parceria da Fundação Pro Memória de São Carlos com o Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP São Carlos e a Sapienza Universidade Roma. É uma parceria internacional. O livro se chama 140 anos da Estação Ferroviária de São Carlos, História e Arquitetura. E quem vai conversar com a gente é um dos organizadores dessa obra, o arquiteto e colega aqui da Fundação Pro Memória de São Carlos, o Rodrigo Peronte Santiago. O Rodrigo, ele é arquiteto urbanista, foi presidente do Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Ambiental de São Carlos, o CONDEFASC, e é chefe da Divisão de Preservação do Patrimônio Cultural da Fundação Pro Memória. Tem pós-doutorado em Direito Urbanístico pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP, doutorado em Arquitetura e Urbanismo pelo IA-USP, mestrado e graduação em Arquitetura e Urbanismo pela ESC-USP. Atualmente é pós-doutorando no IA-USP, sendo pesquisador no NELAC, Núcleo de Apoio e Pesquisa aos Estudos de Linguagem em Arquitetura e Cidade, e colaborador do projeto Pesquisa, Documentação e Comunicação do Patrimônio Histórico Eclético de São Carlos, por meio da tecnologia 2D e 3D, resultante do acordo internacional entre a Sapienza e o IA-USP. Ele foi coordenador de pesquisas na Universidade Federal de Minas Gerais, docente de graduação na Unesp de Bauru e a Universidade Paulista, docente de pós-graduação no Senac Ribeirão Preto e co-coordenador do Grupo de Estudos de Direitos Urbanísticos da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, também da USP. Ele é membro de diferentes núcleos de pesquisa, tanto de São Carlos como de outras cidades e mesmo de outros estados, e tem experiência em arquitetura e urbanismo e políticas públicas, atuando principalmente
em temas como interfaces entre arte, arquitetura e cidade, ações de educação baseadas em tecnologia informacionais, políticas de proteção e preservação de bens culturais e relações entre produção cultural e desenvolvimento urbano. Rodrigo, depois desse longuíssimo currículo recheado, seja bem-vindo. Obrigado, Leila, minha colega, querida colega da Fundação Promemória. Eu queria, primeiramente, agradecer o convite para participar aqui. Nós agradecemos. Uma vez do MemóriaCast, é sempre muito bacana estar podendo conversar sobre o que é produzido aqui dentro, né? Primeiramente, eu vou me descrever também. Eu sou um homem, sou moreno, cabelo preto, estou usando aqui um óculos de grau, armações pretas, coisa que eu não usava na última edição. A idade sempre chega. É verdade. Estou também trazendo aqui uma camisa polo cinza. Atrás de mim tem um quadro, uma parte de um quadro. Estou também com fones de ouvido preto. Então, escrito. Agora, mais uma vez, eu agradeço também aos ouvintes e as pessoas que estão acompanhando a gente pelo YouTube, e estamos aqui à disposição agora para começar a nossa conversa sobre essa obra que é bastante bacana. Foi esse processo todo no qual você também participou, né? Vários autores contribuíram para esse livro aqui da Fundação Promemória, em parceria com o IAL e com a Universidade de Roma. Então, Rodrigo, obrigada pela sua apresentação. Lembrando as pessoas que essa edição é uma edição gravada, mas as pessoas podem mandar suas perguntas pelo chat do YouTube ou do Facebook, dependendo de onde vocês estão vendo essa transmissão, que oportunamente nós veremos esses comentários e se houver questões, e a gente dá retorno sim, tá bom? Mesmo que essa seja uma edição gravada. Bem, vamos começar então. Rodrigo, como começou este projeto em torno dos 140 anos da Estação Ferroviária de São Carlos? Esse projeto, ele começou alguns anos atrás, entre 2021 e 2022, na verdade, né? A gente começou a observar que alguns grupos de pesquisa ligados à Universidade de São Paulo, eles estavam fazendo um trabalho relativo à documentação patrimonial aqui na cidade. Só que era muito interessante que a gente ainda não se conversava, vamos dizer assim, né? A gente tem... acho que esse livro, ele muito teve esse objetivo também, né? Tentar aproximar às universidades aqui, o que é produzido aqui nas universidades de São Carlos, desculpa, da administração pública, né? Então, eu acabei entrando em contato com uma das pesquisadoras, que hoje em dia é a minha orientadora, né, de pós-doutorado, né, que é a professora Simone Visioli, perguntando a respeito da pesquisa, né, como que estava sendo essa pesquisa, o que eles estavam fazendo, e eu fiquei bastante curioso, porque eles estavam usando novas tecnologias que eu pelo menos, nunca tinha tido contato muito próximo, né. Eles estavam fazendo escaneamentos aqui da cidade, de alguns edifícios, de algumas estátuas, enfim. Isso me chamou bastante atenção, né? E foi a partir disso, dessas conversas iniciais, que esse projeto que acabou dando nesse livro começou a tomar forma, né? Foi a partir disso. Foi lá entre 2021 e 2022. Uau! Eu tô sem seu áudio. Tô mutada, fica louca. Gente, se fosse ao vivo, a gente paga o mico aqui, a gente pode cortar um pouco. Começou, então, uma parceria entre a USP e a Sapienza, e como que a Promemória entrou nesse processo? E o que você quer dizer com escaneamento? Como você poderíamos explicar isso para quem está ouvindo a gente, vendo a gente? Sim, o escaneamento... acho que muitas pessoas estão acostumadas com digitalização de documento, por exemplo, né? Então, você coloca lá o seu documento, ele digitaliza, né? O computador, o scanner digitaliza esse documento, e aí é criado uma versão, vamos dizer assim, um arquivo digital desse documento, né? O escaneamento, ele segue mais ou menos os mesmos princípios, só que ele é 3D, vamos dizer assim. Então, um equipamento que ele é posicionado, por exemplo, na frente de uma edificação, ou não precisa ser necessariamente, logicamente, uma edificação de interesse histórico, pode ser qualquer objeto, na verdade, né, mobiliário, enfim. E esse equipamento é capaz de
digitalizar esse objeto, seja uma edificação, aí a gente precisa de mais bases, mais pontos de escaneamento, né, dessa digitalização, ou simplesmente um objeto. E a partir disso é criado um modelo, né, um modelo que ainda não está pronto, é um modelo de matemático ainda, né, desse edifício, que depois ele é trabalhado, esse arquivo, e ele é produzido, vamos dizer assim, uma maquete virtual desse edifício, né. Basicamente, resumidamente é isso, né. E para que se utiliza esse tipo de técnica, tecnologia? Essa tecnologia é interessante, parece que ela é muito atual. No entanto, ela começou a ser desenvolvida ainda nos anos 60 do século XX, né? Muito ligado à indústria, às indústrias e tal. Depois, ela começou a ser expandida para outras áreas. Primeiro foi para a engenharia, né? Por exemplo, escaneamento de pontes, ou mesmo também escaneamento de acidentes aéreos. Isso acontece também ainda hoje, né? Chegava com essa base, com esse scanner 3D e escaneava onde ocorreu esse acidente para depois uma investigação. Então, engenharia, né? E isso começou depois a migrar principalmente a partir dos anos 90 para essa área de documentação do patrimônio histórico. E se mostrou muito, muito importante, né? Porque é relativamente rápido e muito preciso, muito preciso. Né? Então, e ele pode ser aplicado de N formas depois, né? Esse modelo 3D que a gente teria depois. E quais seriam as aplicações? É para restauro, no caso dos imóveis históricos, né? Para restauro, para obras, esse escaneamento, qual que é a diferença, por exemplo, da documentação tradicional que a gente tem, né? A documentação tradicional, quando existe, na verdade, né, tem muitos edifícios de valor histórico que já não possuem mais essa documentação, que seria o quê? Planta, corte, fachada. Esses desenhos, eles são de uma fase de pré-construção, vamos dizer assim. Mas a gente sabe que acontece muita coisa entre a construção, entre a concepção desse projeto, né, o desenho, a construção e posteriormente depois. E qual que é a vantagem do escaneamento? Ele tira, vamos dizer assim, é um modelo de como o edifício está no momento, com seus desgastes, com as suas patologias, com as suas perdas, né? Isso favorece de N formas a preservação desse objeto depois, porque a gente tem um estudo mais minucioso e real das condições desse edifício na época. Por exemplo, se a gente quer fazer uma intervenção nesse edifício, né, a gente tem lá documentado como que está essa patologia, como está o estado dele atual, né, falando dessa questão de conservação. Preservação, você tem lá um modelo, né, é criado esse modelo 3D dele, né, escaneado, e você tem, e depois você consegue de N formas divulgar também. Então ele tem também uma questão de patrimônio material, você pode tirar várias informações desse modelo, né, que é um gêmeo virtual, que a gente diz, né, dessa construção real, para fins de divulgação, de educação patrimonial, e também voltada a obras, preservação, essa questão da patologia que eu também falei, né, e também, se a gente tem algum acidente ou alguma demolição, tendo esse registro, é muito mais fácil depois ter algum tipo de recuperação, ou memória mesmo. Ou a memória de como ele era na época, vamos dizer assim, do escaneamento. Entendi. E voltando à primeira pergunta que a gente acabou passando, como que a Promemória entra nessa parceria? A Promemória ela tem uma atuação muito assim, longa, né, de mais de 30 anos aqui na cidade de São Carlos, e a gente tem esses diversos departamentos, né, incluindo, né, a parte do arquivo, a parte do patrimônio, né, a pesquisa, a comunicação, logicamente, e a gente guarda muito material sobre esse edifício também, né, a gente tem muito material, tem um material um pouco mais antigo, que são algumas plantas que sobraram aqui, né, a gente não tem um material iconográfico muito grande, digo, em relação a desenhos técnicos, né, a gente acabou achando um desenho lá, um desenho cá, no entanto, a gente tem alguns estudos, já tinha alguns estudos sobre o edifício também, e muitos registros fotográficos, né, algumas publicações também. Então, todo esse material, ele ajuda a contar essa história do edifício, né, ele foi parar também no livro, e esse escaneamento veio a complementar algumas informações que a gente não tinha,
né? A gente sempre teve algumas dúvidas sobre a própria história construtiva do edifício, né? E isso, de certa forma, conseguiu ser assim, desvendado através desse escaneamento. Por exemplo, a gente tem diferenças de espessuras de parede aqui, que era uma coisa que intrigava um pouco a gente. A gente casando, então, depois, essas informações a partir dessa digitalização com outras informações históricas e arquitetônicas que a gente conseguiu assim, chegar em algumas conclusões dessa história construtiva do edifício, né? Então foi uma junção de coisas, né? A Fundação Pro Memória com material humano também, que é muito importante, né? Os pesquisadores que atuam já há muito tempo nesse patrimônio aqui da cidade, patrimônio local, né? Lembrando que a estação ela é tombada em nível municipal e estadual, é um dos prédios mais icônicos aqui da cidade, junto com essa pesquisa que vem das universidades, né, tanto da Universidade de São Paulo como a da Universidade de Roma. Então, acho que foi uma reunião de esforços aí que acabou dando muito certo, eu acho. Tá. E o que as pessoas vão poder acessar nesse livro? O que contém este livro? Esse livro como eu disse lá no começo, ele é resultado de um esforço assim de a gente conseguir reunir, né, esse conhecimento que é produzido nas universidades aqui de São Carlos, né, da USP especificamente nesse caso, né, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo, com a iniciativa, com a administração pública, né? No caso, a administração pública indireta, né? Então, foi uma reunião e estabelecer as pontes entre essas duas instituições de pesquisa e que atuam já há muitos anos aqui na cidade de São Carlos. Então, a gente acabou produzindo esse livro. Então, como eu disse, a ideia dele, ele começa a ser maturado lá em 2021, 2022, né? E essas conversas avançaram até que nós tivemos assim a ideia, juntamente com a professora Simone, de estabelecer um acordo acadêmico com a USP, né? É um acordo acadêmico inédito, né? Que proporcionou assim grandes vantagens também em relação ao intercâmbio, assim, o trabalho de pesquisadores da própria universidade aqui dentro da Fundação Pro Memória também, porque foi um livro de um grande esforço. A gente teve 17 pesquisadores envolvidos, tanto da Itália, como aqui da Pro Memória, como lá da Universidade de São Paulo, e o resultado disso foram artigos, né? São 6 artigos aqui no livro, né, que contam desde os aspectos históricos aqui da cidade de São Carlos, né, depois a própria concepção e evolução arquitetônica do edifício em si, da estação ferroviária, onde abriga desde 2002 a Fundação Pro Memória, depois as atividades educacionais e culturais que são realizadas aqui na estação, né, e depois a gente tem uma coleção de fotos que foram realizadas pelo professor Luciano, que é do IAL também, fotos sobre o edifício, né, uma coleção de fotos juntamente com um texto, né, e aí chegando à parte desse processo de documentação patrimonial, do patrimônio cultural, né, tendo como objeto aqui o edifício da estação. E, ao final, uma coleção de imagens que foram produzidas, e desenhos também que foram produzidos a partir desse trabalho de escaneamento com a utilização dessas novas tecnologias. A gente tem modelos, né, que foram produzidos, né, modelos 3D que foram produzidos aqui do edifício, a partir desse trabalho, e novas plantas e cortes e fachadas do edifício também, né, que era algo que a gente tinha muito pouco, né, apenas uma planta bastante antiga já, então complementou todo esse material iconográfico que a gente não tinha, então foi bastante importante. Mutado. Para variar. E foi feita alguma aliás, eu gostaria até de esclarecer uma coisa, que é muito comum aqui, que todo mundo olha a data que tem na fachada da estação, está escrito 1908.
E, na verdade, 1908 foi a data da reforma que a Companhia Paulista de Estradas de Ferro fez do prédio da estação. Mas o prédio é de 1884, por isso que este livro se remete aos 140 anos do prédio da estação ferroviária. Ele está modificado no sentido de que ele foi ampliado, as características da fachada foram mudadas, tal. Mas vocês fizeram... poderia me dizer assim, se tem alguma descoberta nova ou algo que tenha sido revisto, algo que a gente tinha como conhecimento da estação e que foi modificado, modificado não, que foi reajustado, né, dentro do que a gente pesquisou? É algo que chamou bastante atenção para mim, né, assim, é a história da evolução arquitetônica do edifício, né? Eu acho que esse escaneamento, esse trabalho de documentação, ele deu muitas condições para a gente conseguir contar essa história, essa evolução do edifício, acho que da forma, eu não digo de uma forma, assim, definitiva, mas que muito se aproxima do que provavelmente ocorreu aqui no edifício, né, por conta dessas diferenças de espessuras de paredes, né, que a gente acabou verificando a partir desse escaneamento. Isso foi casado também, isso é muito importante a gente sempre mencionar, com o material fotográfico que a gente tinha, né? Teve a publicação anteriormente do Fogo e Vapor, né? Que a gente já tem uma descrição dessa evolução arquitetônica do edifício. No entanto, com esse trabalho que foi realizado agora, né? Com essas tecnologias, que foi fotogrametria também, da fachada, enfim, uma série de tecnologias que acabaram sendo aplicadas aí nessa documentação, a gente conseguiu contar essa história um pouco mais, assim, um pouco mais completa, vamos dizer assim, né? E fizemos, até presente aqui está presente aqui no livro um novo desenho da fachada com cores que remetem justamente a essa evolução arquitetônica dele, com todas as fases dele bem descritas, né? Então, a partir desse escaneamento, a gente conseguiu descrever, assim, com detalhes, com maiores detalhes, essa evolução arquitetônica do edifício, né? Lembrando que a primeira foto aqui da estação é de cerca de 1900, né, que é a única foto desse projeto original, dessa construção original, que ainda da Companhia Rio Clarense, né, que a gente tinha ainda era um edifício ainda de tijolo aparente, remetendo muito a essa arquitetura industrial da época, né? E é por isso que a Leila comenta que ele é de 1884, no entanto, a primeira foto é de cerca de 1900. Então, a gente abre, assim, no capítulo sobre essa evolução arquitetônica, a gente abre justamente com essa foto. E sempre casando essa foto, né, fazendo a relação dessa foto com o que a gente foi achando depois. Então, acho que o grande mérito, assim, do livro em relação a novas descobertas, eu acho que nem são novas descobertas, mas poder detalhar um pouco mais essa evolução dessas intervenções que foram sendo realizadas nesses 140 anos do edifício. A gente pode falar, então, que, na verdade, nós conseguimos mais subsídios para confirmar alguns apontamentos que existia, tanto do ponto de vista arquitetônico quanto do ponto de vista histórico. A gente poderia dizer assim, deixa eu dar uma mostradinha no livro aqui para o pessoal. Ó, esse aqui é a capa do livro, ó, gente. Aqui, ó, bem bonita a estação. E aqui dentro, como o Rodrigo tinha falado, você tem vários os capítulos com textos, e você tem muita foto, tem foto histórica, tem fotos que foram feitas neste levantamento da USP, né, com detalhamentos, né, você tem a questão das paredes aqui, e os desenhos mais técnicos, digamos assim, como este daqui, tá vendo como eles são os desenhos técnicos desse material. E deixa eu te perguntar, ele é um material que tem essas dimensões, assim, ele é acessível a mais público, ou ele é uma coisa para arquiteto, para restaurador, para... Isso é muito importante a gente falar, né? Ele é um livro, antes de mais nada, ele é um livro comemorativo, né? Um livro comemorativo desse edifício, né? E então a gente teve, desde o início, assim, o que nos guiou, assim,
na produção desse livro é que ele fosse um livro comemorativo, né, de acesso à população em geral. No entanto, também que ele pudesse ter vamos dizer assim, uma leitura voltada também para o meio acadêmico. Acho que é uma característica bem interessante da própria cidade de São Carlos, né? Então, a gente tentou reunir nele esses dois públicos, vamos dizer assim. Mas antes de mais nada, é um livro comemorativo. Acho que todas as pessoas têm plena condições de aproveitar o livro. Ele tem muita história a respeito da estação, né, da própria cidade, e tem partes assim um pouco mais técnicas a respeito do processo de escaneamento. No entanto, uma linguagem bastante assim acessível, não é um livro técnico de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Isso que foi a nossa preocupação desde o começo, né? Eu estou também com ele aqui. Esse daqui é o desenho que eu havia falado sobre a fachada, né? A evolução da fachada aqui da estação. Então, tem bastante coisa, eu esqueci de dizer, a gente conseguiu também produzir, ela está sendo agora produzida, o entorno, né, mas a gente conseguiu já produzir, inclusive ele está aqui no livro, ó, as fotos, uma maquete, uma maquete aqui da estação, a partir desse trabalho de documentação por essas tecnologias digitais. E essa maquete é uma maquete assim, com as medidas muito fiéis do que é o edifício hoje, do estado que ele se encontra hoje, né? Foi produzido está sendo produzido agora esse entorno lá no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP, né? Lá na maquetaria, está sendo finalizado esse entorno, né? A gente produziu o edifício para o livro já, e até outubro, novembro, ela vai estar exposta aqui no museu. Ah, que ótimo. Então, as pessoas vão ter acesso a essa maquete, elas vão poder visitar e acompanhar, além do livro, que pós-lançamento, lembrando que todas as produções da Promemória, todos os livros ficam disponíveis para aquisição aqui no prédio da Estação Ferroviária, tanto na recepção da Promemória durante a semana e no sábado também na loja do Museu de São Carlos. E esse é um material que eu acho que as pessoas vão gostar bastante. Eu queria só mostrar essa foto aqui, que essa foto é uma foto muito bonita da estação, né? A gente consegue pegar toda a estação, o ângulo todo dela, né? Como é importante. E este projeto com a USP e a Sapienza, ele vai continuar? Está previsto outros trabalhos relacionados ao uso dessa tecnologia, o patrimônio são-carlense? Esse projeto, vamos dizer assim, esse escaneamento da estação, ele é entre outros escaneamentos que estão sendo realizados aqui na cidade de São Carlos, né? Foram realizados os escaneamentos de outros palacetes aqui, o Palacete Conde do Pinhal, o Palacete Cunha Bueno e outras edificações aqui da cidade de São Carlos. É importante também a gente destacar que a gente também realizou um importante acordo, um acordo internacional com a própria Universidade de Roma. Ele foi realizado também, isso aproximou mais as três instituições também, e acho que para o futuro a gente vai ter várias atividades conjuntas relacionadas a essa documentação do patrimônio. Então, esse escaneamento, esse trabalho aqui na estação, então a gente está sendo realizado esses outros escaneamentos, né, digitalizações, e isso vai ser disponibilizado a partir desse acordo que a gente fez com a USP também, para a Fundação Promemória. Então, toda a população vai poder ter acesso a esses modelos desses edifícios, né? E, como eu disse, eu acho que é uma ferramenta muito interessante de divulgação do patrimônio local aqui da cidade, utilizando essas tecnologias, enfim, e eu acho que vai dar para a gente tirar muito material para divulgação no futuro em relação a esse trabalho. É um trabalho realmente que ele vai continuar, assim, ele vai continuar e acho que vai ser muito bacana, assim. Sim, que ótimo. E deixa eu te perguntar, vocês têm, qual é a previsão de lançamento, quando ele vai estar disponível já, você tem essas datas? Agora dia 29 de abril, a gente vai ter um lançamento aqui na Fundação Promemória, um lançamento, vamos dizer assim, mais restrito às autoridades, né, aos conselhos aqui da Promemória, né, e depois a gente vai ter um lançamento geral, para o público em geral, lá na USP.
lá embaixo do prédio do E1, é um prédio comprido que tem bem lá no centro da USP. Vai ser às 13h30, né, ele vai ser lançado juntamente com outros livros, que foram outros livros lá do Instituto de Arquitetura e Urbanismo, que foram editados em 2024, ano passado, né, então ele vai ser lançado lá juntamente com mais algumas obras. E todos estão convidados para esse dia 14 de maio, né, às 13h30, lá na USP. 14 de maio, então, às 13h30, vai ser mais aberto ao público em geral, né? Isso, é só Muito chegar. Tá certo. E, Rodrigo, sobre a questão patrimonial são carlense, tem mais alguma informação que você acha que seja interessante dar? Tem previsão de mais materiais ou ações que você acha que é importante a gente marcar para a população ficar atenta? Eu acho que, assim, a gente estava agora aqui no nosso departamento, nossa divisão de patrimônio, justamente conversando sobre esses trabalhos, o trabalho que está sendo feito lá no Palacete Conde do Pinhal, um trabalho que já tá levando alguns meses, né, de recuperação lá do Palacete, né, então tem algumas coisas acontecendo aí agora, né, tanto a gente também está olhando muito aqui para o barracão aqui do antigo armazém aqui que fica aqui localizado na antiga estação, né? Ele também, a gente está com algumas ideias, alguns projetos de intervenção nesse edifício também. E tem o conselho, né? O Conselho de Patrimônio, que ele sempre está olhando para essas políticas de preservação aqui da cidade. A gente sempre está aberto também aqui para a consulta do cidadão, né, que tem alguma dúvida em relação à preservação do patrimônio, lembrando que a gente trabalha muito nessa área central aqui da cidade, né, então toda intervenção nessa área central, que é a área mais antiga aqui de São Carlos, isso é analisado por nós aqui da divisão de patrimônio, né, e as coisas estão acontecendo, assim, a gente sempre está aberto aqui também para qualquer consulta, qualquer dúvida, enfim, estamos retomando alguns projetos também outros projetos de divulgação desse patrimônio, que é um projeto antigo, que é o Percursos, um projeto já um pouco mais antigo, então vai ter uma reedição agora. O Percursos são cartões postais de alguns dos edifícios mais importantes, entre aspas, né? A gente sabe que o conjunto todo é importante, mas edifícios mais icônicos aqui da cidade de São Carlos, né, em relação a patrimônio histórico, então isso também vai ser, a gente espera que seja reeditado em breve, e outras ações educativas também, né, que é algo que a gente sempre está planejando, que a gente acha que é muito importante as pessoas conhecerem o patrimônio local, né? Tem muitas pessoas que a gente vê, né, que viajam para outros países ou mesmo para outras cidades e voltam com uma visão, nossa, que maravilhoso o patrimônio lá e tal, e acaba não olhando muito para o nosso patrimônio local, às vezes não valoriza muito. Então, livros, publicações como essa e outras que virão, são maneiras de alertar as pessoas, de chamar atenção para as pessoas para o que a gente tem também aqui na cidade, né? E a gente tem uma fundação que é focada nesse patrimônio municipal. Isso é raro, assim, não é algo que a gente encontra em todas as cidades médias, muito pelo contrário, a gente acaba encontrando mais em cidades turísticas, cidades históricas ou cidades um pouco maiores. Então, ter uma instituição como a nossa aqui em São Carlos é muito importante, assim, também. Então, eu também chamo as pessoas para virem conhecer a nossa estação também, acho que é bastante bacana, e já aproveitar e talvez adquirir o livro, o nosso livro. Exato, venham conhecer, a gente, a partir do dia do dia 30, né, no caso, do dia 30 de abril, ele já vai estar disponível para as pessoas. Rodrigo, você falou uma coisa importante, que aqui vocês, dentro do Departamento de Patrimônio, vocês trabalham também com essa ideia de conscientização, de produção de materiais. Como que as pessoas podem entrar em contato com vocês? Existe uma forma específica ou é só vindo aqui na Promemória? As pessoas podem vir na Promemória, né, logicamente, e também entrar em contato com a gente pelo e-mail que a gente tem, ou mesmo por telefone, né. O nosso e-mail, eu posso até deixar aqui com vocês, é patrimônio, aí a sigla da Fundação Promemória, fpmsc@gmail.com. Então, a gente atende muito estudantes de arquitetura também, e também estudantes de outras áreas, né, que
que têm interesse no patrimônio, vão fazer algum trabalho de graduação final, cujo tema é o patrimônio aqui da cidade de São Carlos, ou mesmo curiosos, ou pessoas que querem fazer algum tipo de pesquisa, né, além, logicamente, dos proprietários desses imóveis, né. Então, geralmente é por e-mail que as pessoas entram em contato com a gente, ou se não, por telefone mesmo aqui da Promemória, né, que é o 3373-2700. E aí, isso aí depois, a gente é uma equipe formada por 2 arquitetos e um diretor. Em breve nós teremos a nossa estagiária, uma nova estagiária. Então, essa aqui é a nossa equipe aqui. E é só entrar em contato com a gente. Então, vocês, inclusive, é importante falar para quem está nos ouvindo, que os técnicos da Fundação Promemória, eles estão sempre disponíveis para acertar visitas técnicas que sejam necessárias, ir até outras instituições para falar sobre a questão do patrimônio e da história de São Carlos. Rodrigo mesmo, o trabalho que o Rodrigo e a Mariana têm feito, no que diz respeito ao patrimônio, sempre trabalha com os estudantes do ensino médio, trabalham com os estudantes universitários, e a gente está sempre ampliando esse público para dar a conhecer cada vez mais o patrimônio, principalmente o patrimônio construído de São Carlos. E deixa eu te perguntar uma coisa, as pessoas têm algumas dúvidas do trabalho que é feito. O que a Promemória trabalha especificamente com esse patrimônio construído? O que ela faz em relação a esse patrimônio construído? A Promemória, em relação ao patrimônio edificado, né, construído, o que ela faz? A gente estabelece algumas políticas públicas de preservação desse patrimônio, né? Existe uma legislação, né, na qual são baseadas essas políticas públicas, né, e de preservação desse patrimônio. Eu até mencionei que a gente atua muito nessa área central da cidade, basicamente na área central aqui da cidade, que é chamada a poligonal histórica da cidade. Essa poligonal histórica, ela também pega uma parte aqui da estação ferroviária, ela concentra a maioria dos imóveis históricos da cidade, né? Então, qualquer intervenção nesses imóveis, né, que estão delimitados nessa poligonal, isso acaba passando por nós. Então, a gente analisa essa intervenção, né? Existe uma classificação em relação a essas edificações, a imensa maioria não tem valor histórico, então não quer dizer que existe um congelamento desse centro, muito pelo contrário, apenas 6% dos imóveis localizados nessa poligonal tem algum tipo de proteção, né? Sendo essa classificação de 1 até 6, né? Classificação 1 são imóveis tombados, que é por exemplo, a gente vai dar um exemplo, os imóveis tombados, a própria fundação, a própria estação ferroviária, né, o edifício Álvaro Guião, o Palacete Conde do Pinhal. Então, esses são alguns edifícios tombados. Classificação 2 são edifícios em processo de tombamento, né, e a classificação 3 são edifícios de especial interesse histórico. Então, a gente olha, assim, chega a esse pedido de intervenção nesses edifícios, então a gente analisa conforme essas classificações. Essas 3 classificações, 1, 2, 3, esse imóvel não é passível de demolição. No entanto, a classificação 3 é possível intervenções até bastante grandes nesse imóvel. Então, são coisas que a gente analisa aqui na nossa divisão de patrimônio. Entre 4 até 6, são imóveis que têm valor histórico, no entanto, que eles já são permitidas intervenções um pouco maiores até a demolição, né? E os imóveis de valor histórico, eles também são passíveis de solicitação de IPTU histórico, que é um desconto de IPTU. Então, isso também é analisado especificamente pela nossa divisão. Além disso, a gente tem essas ações também educativas, enfim, né, relacionadas a esse patrimônio, tentando divulgar esse patrimônio e conscientizar também a população que o patrimônio ele pode ser muito também aproveitado economicamente. A gente está vendo agora alguns exemplos na cidade de conversão de edificações, de casarões antigos em comércio, por exemplo, né? Então, é algo que a gente também tenta mostrar, assim, para os proprietários ou
ou mesmo para a administração pública também, a gente tem também alguns edifícios tombados que são da administração pública, que patrimônio não significa que esse bem está congelado, que ele não pode fazer nada, que só vai ser um estorvo, vamos dizer assim, ao proprietário. Ele pode ser, além da qualidade arquitetônica que eles têm muito a ver, onde a nossa memória coletiva, a memória coletiva local está ancorada aqui, né? Por isso que é importante, né? Para a gente saber assim, a gente ter esses vestígios, vamos dizer assim, esses vestígios concretos da história dessa cidade, né? Isso é bastante importante. Ah, muito bom. Rodrigo, hoje a nossa conversa foi um pouco mais breve, mas a gente não podia deixar de passar o lançamento do livro dos 140 anos da Estação Ferroviária de São Carlos. A partir do dia 30 vai estar disponível para toda a população, sendo um lançamento aberto no dia 14 de maio na USP, no período a partir da 1h30 da tarde. Rodrigo, eu gostaria de agradecer você ter vindo conversar com a gente, e eu deixo aberto para você fazer suas despedidas, seus agradecimentos. Eu primeiramente eu agradeço o convite mais uma vez, Leila. Eu acho que é muito importante esse trabalho que você faz aqui do MemoriaCast. Acho que é muito bacana, assim, quando é possível eu tenho acompanhado, então trazer essas pessoas para falarem sobre as publicações, né, sobre pesquisas, enfim, sobre assuntos variados. Acho que tem tudo a ver com essa questão da educação patrimonial que a gente esteve falando aqui, né? Então, eu acho que, primeiramente, eu agradeço a Fundação Pro Memória, logicamente, por proporcionar que a gente seguisse com esse projeto também, né? Porque é um projeto que ele tem ligação ao meu pós-doutorado, e a nossa presidente diretora, ela deu todo apoio para a gente, né, Maria Isabel. Então, isso é muito importante. Sem esse apoio, nada seria possível também, né? Agradecer muito à Fundação, à Universidade de São Paulo, né, o Instituto de Arquitetura e Urbanismo. A gente teve também o financiamento da FAPESP, né, que deu apoio, né, para esses pesquisadores envolvidos aqui, que participaram do livro. Como eu mencionei, foram 17 participantes, né, e também a Universidade de Roma, o professor Alfonso também. Ele é um pesquisador, um professor lá de Roma, muito especialista nesse trabalho de preservação e conservação a partir dessas novas tecnologias. E agradecer a todos que também estiveram com a gente aqui, participando aqui, nos escutando aqui nesse MemoriaCast de hoje. Tá certo, Rodrigo, muito obrigada. Pessoal, eu espero que vocês apreciem mais esse trabalho da Fundação Pro Memória. Em breve, outras produções virão, nós falaremos de outros materiais, mas também falaremos de outros assuntos relevantes. Rodrigo, obrigada por você ter vindo. Em breve nos conversaremos de novo. Eu acho que a próxima a vir agora vai ser a Mariana, para falar do Conselho, o que o Conselho faz. Sim, né? Importante. Esclarecer para as pessoas qual que é o papel do Conselho. Sim. E no próximo mês, gente, em maio, a gente já tem o nosso convidado, a gente vai conversar com a professora Joana Dark de Oliveira. Nós vamos falar sobre o matriarcado negro e a questão das famílias afro-brasileiras. Então, conto com a presença de vocês, obrigado para quem esteve aqui, e até a próxima edição, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.